Você já se perguntou como é que os bancos decidem o limite do seu cartão de crédito? Às vezes parece quase misterioso, eu sei, como se houvesse uma fórmula secreta que ninguém conhece, então, e que define quanto você pode gastar. Mas a verdade é que por trás dessa decisão há uma série de processos complexos que envolvem desde a análise do seu histórico financeiro até o uso de algoritmos bem sofisticados. Nesse vídeo, nós vamos começar com uma breve história dos bancos, desde a sua origem até o sistema bancário moderno. E depois, vamos entender como os bancos realmente funcionam e como eles armazenam e utilizam o seu dinheiro para gerar lucro. E por que eles não são tão seguros assim quanto parecem. Por fim, vamos ligar tudo isso ao tema central, para responder de uma vez por todas como os bancos determinam os limites dos seus cartões de crédito. E quando você tiver aprendido algo novo, não esqueça de deixar o seu like e já se inscrever no canal. Mas lembrando, só se a gente aqui conseguir te ensinar algo que realmente você não sabia. Tudo certo? Então vamos ao que interessa. Para entender como os bancos chegaram ao ponto de decidir o limite do seu cartão de crédito, a gente precisa voltar no tempo e entender como tudo começou. Os primeiros bancos surgiram lá na antiguidade em civilizações como a Mesopotâmia e o Egito. Lá naquela época, os templos e palácios serviam como os primeiros bancos, as primeiras instituições onde grãos e outros bens eram armazenados e emprestados a agricultores e comerciantes. No entanto, os bancos como a gente conhece hoje começaram a tomar forma mesmo na Idade Média na Itália. As primeiras instituições bancárias modernas surgiram em cidades como Veneza e Florença, com os mercadores utilizando recibos de depósito como uma forma de moeda. Um grande avanço ocorreu com o surgimento dos Médici, uma poderosa família bancária e de financiadores de artes que introduziu práticas inovadoras como a contabilidade em partidas dobradas, que permitiu o controle mais eficiente das transações. Partidas dobradas é quando você tem lançamentos de crédito e de débito de formas segmentadas. Isso permite mais controle efetivamente, porque para cada débito há necessidade de se ter um crédito do outro lado. Com o tempo, os bancos então começaram a se espalhar por toda a Europa, financiando expedições, construindo impérios e eventualmente se tornando peças centrais da economia global. No século XVIII, com o surgimento do Banco da Inglaterra, o sistema bancário começou a se consolidar de forma mais estruturada, dando origem ao que hoje a gente conhece como Sistema Financeiro Internacional. Mas como a gente saiu de um banco onde tudo era papel para um banco digital que nem sequer tem uma agência? A história dos bancos é marcada por uma série de inovações que moldaram o sistema financeiro moderno. No século XIX, por exemplo, houve a criação do sistema de reservas fracionárias, onde os bancos começaram a emprestar mais dinheiro do que realmente possuíam em reservas, custodiadas, guardadas lá nos cofres, baseando-se na confiança de que nem todos os depositantes retirariam o seu dinheiro ao mesmo tempo. Todo mundo que estava lá com o dinheiro guardado não ia na mesma hora fazer pedidos de saques, né? Então, essa prática permitiu que os bancos se alavancassem e ampliassem significativamente a sua capacidade de emprestar dinheiro, alimentando o crescimento econômico e o consumo, evidentemente. Avançando para o século XX, a globalização e o avanço da tecnologia transformaram ainda mais os bancos. A introdução dos cartões de crédito, por exemplo, na década de 1950, revolucionou a forma como as pessoas acessavam crédito e realizavam pagamentos. Os bancos passaram então a desempenhar um papel central, não apenas na economia, mas também na vida cotidiana das pessoas. Hoje em dia, com a digitalização constante, os bancos operam em uma escala global, com transações que ocorrem em frações de segundo e uma capacidade de análise de dados que lhes permite entender o comportamento financeiro de milhões de clientes em todo o mundo de forma muito rápida. Mas como exatamente esses bancos funcionam? E como eles usam o seu dinheiro para ganhar muito mais dinheiro do que você jamais conseguiria? Em termos simples, um banco é uma instituição que aceita depósitos
e empresta dinheiro e oferece uma variedade de serviços financeiros. Mas por trás dessa simplicidade há uma complexa rede de operações que movimenta trilhões de reais todos os dias. Quando você, um agente poupador que tem dinheiro sobrando, deposita dinheiro em um banco, ele não fica lá simplesmente guardado em um cofre esperando para ser retirado. E, em vez disso, o banco utiliza a maior parte desse dinheiro que está lá guardado para conceder empréstimos a outros clientes, os agentes deficitários, que dependem, que precisam de crédito, ou também para investir em diferentes ativos financeiros. E é aqui que entra o conceito de alavancagem. A alavancagem permite que um banco empreste mais dinheiro do que ele realmente possui lá guardado em reservas, maximizando os retornos do banco. Por exemplo, se você deposita R$1.000 em um banco, ele pode manter apenas uma parte desse dinheiro como reserva. Vamos dizer que ele mantenha R$100. E aí ele pode emprestar o restante, os 900 da diferença, a outros clientes. E é aí que entra a mágica, porque esses R$900 podem ser depositados novamente no mesmo banco ou em outros bancos, que por sua vez mantêm uma parte como reserva e emprestam o restante, e assim por diante, ato contínuo. Esse ciclo permite que o banco multiplique a quantidade de dinheiro que pode emprestar e que está em circulação, gerando, claro, lucros significativos, mas também deixando as coisas muito mais arriscadas. Mas você sabia que o seu banco pode não ser tão seguro quanto ele parece? Embora os bancos possam sim parecer instituições bastante sólidas, e de fato vários são, a verdade é que eles com frequência, operam em um equilíbrio delicado. Um dos principais riscos que eles enfrentam é a possibilidade de uma corrida bancária, que ocorre quando muitos clientes tentam retirar os seus depósitos todos ao mesmo tempo. E para evitar isso, é bem importante que o banco tenha alguma reserva de prontidão e também essencial que tenha uma boa gestão financeira. E é aí que entram os indicadores de saúde financeira de um banco. Dois dos principais indicadores que ajudam a avaliar a saúde de uma instituição são o índice de Basileia e o índice de imobilização. A gente vai simplificar isso, calma lá. O índice de Basileia funciona como uma margem de segurança para um banco, garantindo que ele tenha dinheiro suficiente guardado para cobrir as perdas inesperadas. Tem esse nome porque foi implementado na cidade da Basileia, na Suíça. Então imagine que você tem uma reserva de emergência em casa. Bom, o índice de Basileia é como a reserva de emergência, só que do banco, nesse caso. De maneira bem simplificada, pensando, claro. Já o índice de imobilização mostra quanto do dinheiro do banco está preso em coisas que não podem ser vendidas rapidamente, tais como prédios ou equipamentos. Se o banco tiver muito dinheiro imobilizado, ou seja, pouco dinheiro líquido, pode ter dificuldades em liberar recursos rapidamente em caso de uma necessidade. Assim como também seria difícil para você vender a sua casa ou seu imóvel de forma bastante rápida se precisasse de dinheiro imediato. Bem, no Brasil você pode conferir a saúde do seu banco no site do Banco Central, onde são publicados relatórios com esses e outros indicadores ou em sites como o Banco Data. Isso com certeza vai te ajudar a garantir que o seu dinheiro está realmente em uma instituição segura. Então agora vamos para o ponto mais importante do vídeo que eu falei lá no começo. Como os bancos decidem o limite do seu cartão de crédito? Bem, a decisão sobre o limite de crédito concedido a um cliente envolve uma série de fatores e é baseada em uma análise detalhada do perfil financeiro desse cliente. No passado, essa decisão era feita de forma mais manual, com os gerentes de banco analisando relatórios de crédito, histórico bancário e até mesmo a relação pessoal que o cliente tinha com o banco. Hoje, no entanto, esse processo é amplamente automatizado. Os bancos utilizam modelos matemáticos e algoritmos para analisar grandes volumes de dados e determinar o risco de crédito de cada cliente. Esses modelos levam em consideração fatores como a sua renda, o histórico de pagamentos, o nível de endividamento e até mesmo o seu comportamento de consumo. E aí, com base em todos esses dados, o banco calcula uma nota de crédito para cada cliente, que é usada para determinar o limite do seu cartão de crédito. Por exemplo, se você tem uma renda alta, um histórico de pagamentos pontuais
e um baixo nível de endividamento, claramente a sua nota de crédito será alta, o que resulta em um limite de crédito também mais elevado. Agora, por outro lado, se você tem um histórico de inadimplência ou um alto nível de endividamento, o seu limite de crédito com certeza será menor. Mas como que isso é feito na prática? Quais algoritmos o banco usa? Bem, no Brasil os bancos utilizam sistemas avançados de análise de dados baseados em algoritmos como o score de crédito e o algoritmo de risco de crédito, que são regulamentados pelo Banco Central do Brasil. Esses algoritmos processam uma enorme quantidade de informações para determinar a capacidade de pagamento e o risco associado a cada cliente. Mas como isso funciona na prática? Imagine que você faz uma compra no cartão de crédito. Bom, essa transação é registrada e armazenada nos sistemas do banco, juntamente com o histórico de todas as suas outras transações, pagamentos e até consultas de crédito realizadas por outras instituições. Esses dados são analisados pelos algoritmos que procuram padrões de comportamento. Por exemplo, eles podem identificar que você costuma pagar as suas contas em dia ou se já teve problemas de inadimplência lá no passado. Com base nessas informações, o algoritmo gera uma nota de crédito. Essa nota não é fixa e ela pode mudar conforme o seu comportamento financeiro muda. Então, se você começa a gastar mais do que a sua renda permite ou acumula dívidas, a sua nota de crédito pode cair e o banco pode decidir reduzir o seu limite de crédito como medida preventiva para evitar problemas à frente. Importante aqui saber que os algoritmos são ajustados para refletir a política de crédito de cada banco, de cada instituição financeira e também as condições econômicas do momento, como por exemplo a taxa de juros. Além disso, o Banco Central do Brasil monitora esses procedimentos para garantir que os bancos sigam normas e procedimentos que protejam também os consumidores. Bom, podemos então concluir que, em resumo, os bancos são instituições complexas que evoluíram ao longo dos séculos, desempenhando um papel crucial na economia global. Desde o armazenamento de depósitos até a concessão de crédito, os bancos utilizam uma série de ferramentas e tecnologias para gerenciar o dinheiro de seus clientes e, claro, maximizar os seus retornos. O que eventualmente muitos não sabem é que, apesar da imagem de solidez e segurança, muitos bancos operam em um equilíbrio delicado. E é fundamental que os consumidores entendam os riscos envolvidos e saibam como avaliar a saúde financeira das instituições bancárias. E olha, importante falar aqui, no Brasil nós temos um dos sistemas bancários mais tecnológicos e avançados do mundo, com regulamentações rígidas e algoritmos sofisticados que garantem a concessão de crédito de forma mais eficiente e segura. Portanto, se tivéssemos que responder à pergunta principal desse vídeo, que é como os bancos definem o limite do seu cartão de crédito, a resposta seria simples. Os bancos utilizam uma combinação de tecnologia, análise de dados e regulamentação para calcular o risco e então definir o limite de crédito de cada cliente de forma personalizada e segura. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. E também pode compartilhar as suas opiniões aqui nos comentários. Até uma próxima!